Oi, sejam bem-vindos à sala de aula. Eu sou o professor Silvio Figueiredo e hoje, nessa aula, vamos trabalhar o tópico 1, princípios da óptica geométrica. Aula 2. Na verdade, nessa segunda aula, a gente vai trabalhar as consequências dos princípios, principalmente o princípio da propagação retilínea. Uma das consequências é a sombra e a penumbra. O que seria a sombra e a penumbra? A sombra é uma região não iluminada. A penumbra é uma região parcialmente iluminada. Se você observar a figura 1, você vê que quando se coloca um objeto opaco entre uma fonte pontual e uma tela, a presença desse objeto impede a passagem de alguns raios de luz, gerando assim uma região não iluminada, chamada de sombra. Já se essa fonte deixar de ser pontual e for extensa, ou forem várias fontes pontuais, a presença do objeto opaco, além de barrar alguns raios, gerando a sombra, vai também ter uma região onde ela vai impedir a passagem parcial dos raios. Então, uma região parcialmente iluminada, chamada de penumbra. Essas duas regiões são muito parecidas. Na verdade, são exatamente o que acontece num fenômeno da natureza, chamado de eclipse. Por isso, eu gostaria de convidá-los a assistir um pequeno vídeo sobre o eclipse. Vamos então ao vídeo. O eclipse lunar acontece quando a Lua passa pela sombra da Terra, da mesma forma que o eclipse solar é resultado da passagem da Terra pela sombra da Lua. Como sabemos, a Lua dá a volta na Terra todos os meses e se alinha com o Sol e a Terra sempre que está cheia ou nova. Mas como a inclinação das órbitas da Lua e da Terra são um pouco diferentes, nem sempre há um eclipse total. O fenômeno só acontece de tempos em tempos, quando as órbitas ficam perfeitamente alinhadas. E quando a Lua está completamente na sombra da Terra, ela parece avermelhada. Isso é resultado do reflexo dos raios solares na nossa atmosfera. O fenômeno é chamado de lua vermelha ou lua sangrenta. Então vejam que, de acordo com o vídeo, o eclipse solar e o eclipse lunar se dá quando ocorre um alinhamento entre a órbita da Lua e a órbita da Terra. O eclipse solar se dá quando a Lua se coloca entre o Sol e a Terra. Só que percebam por essa figura que somente uma pequena região da Terra vai perceber o eclipse total no momento do alinhamento. Uma região um pouco maior vai perceber um eclipse parcial. E a grande maioria da Terra não vai visualizar o eclipse. Isso porque o tamanho da Lua em relação ao Sol e Terra não dá para encobrir completamente a Terra. O cone de sombra é muito pequeno e a região de penumbra um pouquinho maior. O eclipse lunar se dá quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Ele ocorre mais vezes, certo? Porque a região de sombra da Terra é maior em relação à região gerada de sombra da Lua sobre a Terra. Só que, mesmo assim, só vai ocorrer no momento em que as órbitas estiverem perfeitamente alinhadas. Um segundo fenômeno associado exatamente aos princípios, uma segunda consequência, é a câmara escura de orifícios.
A câmara escura é interessante estudar, por quê? Porque ela lembra exatamente a nossa visão. O nosso olho é como se fosse uma câmara escura, com um pequeno orifício que seleciona os raios de luz que entram pelo dentro do nosso olho e formam a imagem na nossa retina. A câmara escura também é o princípio das primeiras máquinas fotográficas. E qual é a ideia? É um pequeno orifício selecionar um raio de cada ponto do objeto. Como ele está selecionando um raio de cada ponto vai gerar uma fonte imagem. E a junção dos pontos de imagem vai gerar a imagem desse objeto. O importante visualizar é que a imagem e o objeto estão associados à posição do objeto e à posição da imagem. E a relação que existe é uma relação de semelhança de triângulo. Significa que essas dimensões possuem uma certa proporcionalidade, de acordo com a semelhança dos triângulos. Então, posso chegar a dizer que a altura da imagem está para a altura do objeto, assim como o tamanho da câmara escura está para a distância do objeto da câmara escura. Beleza? Também é um princípio associado à propagação retilínea. E a terceira ideia é exatamente a do ângulo visual. O que é o ângulo visual? É o ângulo pelo qual o observador visualiza por completo o objeto. É o ângulo formado pelos dois raios extremos do objeto que chegam à visão do observador. Esse ângulo alfa é o ângulo visual. Esse ângulo vai depender do tamanho do objeto e da distância que o objeto está do observador. Nessa figura 2, dá para perceber que quanto mais afastado estiver o objeto, quanto maior for a distância, menor o ângulo. Isso nos dá uma ilusão de ótica, que quando a gente se afasta de um objeto, esse objeto diminui. Não é o tamanho dele que diminui. O que diminui é exatamente o ângulo visual. Então, as três consequências da propagação retilínea é sombra-penumbra, a aplicação da câmara escura de orifícios e o ângulo visual. O que é que vamos fazer agora? Vou resolver diversas questões dessas aplicações, iniciando por uma questão teórica. SOHO, abreviação de Solar Helios Observatory, é uma sonda que orbita o Sol e coleta informações de nossa estrela, utilizando vários instrumentos. Um deles registra o comportamento da coroa solar e, por isso, conta com um pequeno disco opaco que fica estrategicamente posicionado à frente da câmera, ocultando a visão do disco solar. Esse instrumento simula o que acontece quando, devidamente protegido, estamos observando daqui da Terra o Sol no momento em que ocorre o quê? Pessoal, essa foto é do eclipse solar. Então, ele simula o eclipse solar total, que é obtido quando a Lua fica entre o Sol e a Terra. Onde é que tem essa alternativa? Observando as alternativas, a gente vê que essa alternativa é a letra C. Joinha. Tranquilo, então. Então, a visão desse anel solar corresponde exatamente ao eclipse total do Sol. Próxima questão.
Produzir sombra na parede é uma brincadeira simples. Para brincar, basta que você providencie uma vela em um ambiente escuro. Em certa noite, quando a luz havia acabado, Fernando e seu irmão aproveitaram a luz de uma vela acesa, deixando sobre a mesa para brincar com sombras. Posicionou cuidadosamente sua mão espalmada entre a chama e a parede, de forma que a palma da mão tivesse paralela à parede. A ação assustou seu irmão, uma vez que a sombra projetada tinha 5 vezes a largura da mão. Sabendo que a distância da mão de Fernando até a chama era de meio metro e que a largura da mão era de 20 centímetros. A distância entre a parede e a chama era de quanto? Vou fazer aqui um pequeno desenho. Aqui você tem a chama, que eu vou chamar de fonte. Aqui você tem a mão. E aqui você tem a parede. A presença da mão impede a passagem da luz até a parede. Isso faz com que surja na parede a sombra da mão. Pelo que foi dito no texto, a mão de João, ou de Fernando, desculpe, tem 20 centímetros. E está a uma distância de meio metro. A sombra tem 5 vezes o tamanho do objeto. Então, 20 vezes 5 dá 100 centímetros. E está a distância da chama de x, que é exatamente a pergunta da questão. O que é que a gente vai fazer? Observe a figura desenhada por mim, que são são triângulos semelhantes. Eu posso trabalhar uma dimensão em metros e outra em centímetros. E é o que eu vou fazer. Então, eu posso dizer que o tamanho da sombra está para o tamanho do objeto, isso em centímetros, assim como a distância da sombra à fonte está para a distância do objeto à fonte, só que aqui em metros. Eu posso simplificar o 100 por 20. E o 100 simplificando por 20 dá 5. E aqui dá 1. Fazendo meios extremos, eu vou chegar aqui. X é 5 vezes 0,5. X, portanto, é 2,5 metros. E a resposta seria, então, a letra D de dado. Joinha. Com isso, eu acho que a gente pode seguir para o próximo problema. Questão 3. Um aluno da Escola de Especialista da Aeronáutica que participará de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre para treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e que a sombra da torre 30. Dessa forma, estimou que a altura da torre em metros seria de quanto? Para facilitar, você já tem aqui a figura. E esses dois triângulos são semelhantes.
Então, eu posso chegar e dizer, por exemplo, que a altura da torre está para a altura da haste, assim como a sombra da torre está para a sombra da haste. Fazendo esse cálculo, H dividido por 1 é H. 30 dividido por 2 é 15. Portanto, a altura da torre é 15 metros. Letra B de bola. Joinha, claro e evidente. Se não viesse o desenho, você seria obrigado a fazer esse desenho. Mas é um desenho simples de ser feito. Próxima questão. A figura mostra uma questão do Enem, ó. A figura mostra, de forma esquemática, uma representação comum em diversos livros, textos sobre o eclipse. Apenas analisando essa figura, um estudante pode concluir que os eclipses podem ocorrer 2 vezes a cada volta da Lua em torno da Terra. Apesar de a figura levar a essa percepção, algumas informações adicionais são necessárias para se concluir que nem o eclipse solar nem o lunar ocorre com tanta periodicidade. A periodicidade do eclipse se difere da possível percepção do estudante, ocorre em razão de, vou explicar no vídeo, por que é que não ocorre tantas vezes? Porque não basta somente esse tempo de um mês. É necessário que haja o quê? Um alinhamento entre as órbitas. Isso é, a razão de não ocorrer o eclipse tantas vezes é que o eclipse noturno ser imperceptível na Terra, plano das órbitas da Terra e da Lua serem diferentes. Então, nem sempre estão alinhados. Então, esse é o motivo. Se os planos fossem iguais, ocorreria o eclipse muito mais vezes. Mas não são iguais. Então, por isso é que não ocorre tantas vezes. Esse é o motivo. Joinha. Então, vamos para a quinta questão. Uma pessoa com visão perfeita observa um adesivo de tamanho igual a 6 milímetros. Então, primeira informação, o adesivo tem 6 milímetros. Grudados na parede, na altura de seus olhos. A distância entre o cristalino do olho e o adesivo é de 3 metros. Então, ele está dizendo, ó, o que foi que ele disse até agora? Disse que o adesivo tem 6 milímetros e isso aqui é 3 metros. A distância do adesivo até o cristalino. Suponha que a distância entre o cristalino e a retina seja de 20 milímetros. Então, aqui é 20 milímetros. O tamanho da imagem seria... Olhe, aqui é como se fosse uma câmara escura. Esse triângulo e esse triângulo são semelhantes. Só que tem um probleminha. Eu não posso trabalhar aqui em metro porque aqui está em milímetro, aqui está em milímetro. Então, eu vou ter que trabalhar em milímetro. 3 metros são 3.000 milímetros. E agora é só fazer a semelhança. Isso é, o tamanho da imagem está para o tamanho do objeto, assim como a distância da imagem ao orifício está para a distância do objeto ao orifício. E aí, essa continha é uma conta fácil de ser feita. Por quê?
6 vezes 20 dá 120. Dividido por 3.000. Que é a mesma coisa ser 12 dividido por 300. E 12 dividido por 300, desculpe, 12 dividido por 300, que é a mesma coisa ser 4 dividido por 100, que é 4 vezes 10 a menos 2 milímetros. Logo, a resposta dessa questão é a letra C. Próxima questão. Uma pessoa se coloca à frente de uma câmara escura. A 2 metros do orifício dessa câmara e sua imagem que se forma no fundo da mesma tem 6 centímetros. Para que ela tenha 4 centímetros, essa pessoa em relação à câmara deve se afastar ou se aproximar. Pessoal, eu tenho aqui a pessoa que está diante de uma câmara escura. Diante de uma câmara escura. Formando uma imagem de 6 centímetros quando está a 2 metros. Para que a imagem tenha 4 centímetros, isso é, para que a imagem passe a ter 4 centímetros, a pessoa deve se afastar ou se aproximar. A regra é muito simples. Vamos lembrar de uma máquina fotográfica. Pô, vocês tiram tanta foto com seu celular. Se você aproxima o celular, a imagem fotografada por você, por exemplo, o rosto de uma amiga ou um amigo, aumenta na foto ou diminui na foto? Se você afasta o celular, o rosto aumenta ou diminui? Tenho certeza que todos vocês vão responder. Aproximando o celular, o rosto aumenta. Afastando, o rosto diminui. Isso quer dizer que para que a imagem passe a ter 4 centímetros, eu preciso afastar. Afastar. Mas afastar quanto? 1 metro, 2 metros ou 3 metros? É só fazer o quê? Uma regra de 3. Só que cuidado. Veja que a distância aumentou e a imagem diminuiu. Significa dizer que essas duas grandezas envolvidas são grandezas inversamente proporcionais. Isso é, enquanto a imagem diminuiu, a distância aumentou. Então, como são grandezas inversamente proporcionais, vou fazer uma relação inversa. Então, se eu disser que x está para 2, eu peguei x está para 2. Eu vou ter que pegar invertido. 6 está para 4. E aí você fica o quê? Que x é igual a 3
metros. Mas 3 metros é a distância final. Era 2, passou a ser 3. Então, houve um afastamento, mas um afastamento de 1 metro. Então, a resposta é a letra A. Ficou bem claro. Nós estamos trabalhando com semelhança. Semelhança é proporcionalidade. Só que vocês aprenderam na matemática, existem 2 tipos de proporcionalidade. Direta e inversa. No caso, as grandezas envolvidas nas 2 condições são grandezas inversamente proporcionais. Foi por isso que eu fiz essa inversão. X está para 2, 6 está para 4. Então, peguei a segunda distância para a primeira imagem para a segunda. Joinha. Então, tomem bastante cuidado com isso. Questão 7. Charles fornece momentos de muita descontração. Alguns nos fizeram rir, já outros. Na charge, a luz incide nos objetos e pessoas. Verifica-se que na parede não há sombra do ioiô com o qual o menino brinca. Pois, por que não há sombra do ioiô? Por um motivo bem simples. Pois ela está sendo projetada na sombra da pasta que o homem carrega. Certo ou errado? Errado. A sombra do ioiô não está sendo projetada na sombra da pasta. A sombra do ioiô vai estar sendo projetada na pasta. Errado. A pasta funciona como um anteparo opaco impedindo a passagem da luz. Verdadeiro. A luz que caminha em linha reta não sofre desvio, que permite a projeção da sombra do ioiô na parede. Verdadeiro. Isso quer dizer que o item 2 e o item 3 são verdadeiros. Então, a resposta dessa questão é a letra E. Cuidado com o item 1, que ele é um item errado, um item falso. Certo? Eu não projeto a sombra sobre uma sombra. Eu projeto a sombra sobre um objeto. Então, a sombra do ioiô estaria projetada sobre a pasta e não sobre a sombra da pasta. Beleza? Joinha. Então, vamos para a próxima questão. Mais uma questão envolvendo uma figura, um desenho aí. A figura mostra um quadro de George Seurat. Grande expressão do pontilhão. De forma grosseira, podemos dizer que a pintura consiste de uma enorme quantidade de pontos de cores puras, bem próximas uns dos outros, tal que a composição adequada dos pontos causa a sensação de vibração e efeito da luz e sombras impressionantes. Alguns pontos individuais podem ser notados se chegarmos próximo ao quadro. Isso ocorre porque a resolução angular do olho é um ângulo mínimo de 3 vezes 10 a menos 4 radianos. A figura 2 indica a configuração geométrica para que uma pessoa perceba a separação entre 2 pontos vizinhos, a distância de 30 centímetros do quadro. Considerando que os ângulos θ, e é válida a aproximação que a tangente
de θ é igual a θ, a distância aproximada entre os pontos representados na figura em milímetros é. Pessoal, o que é tangente? É cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, você tem aqui, ó, a distância. Se você pegar essa figura e você passar uma linha aqui no meio, ó, você vai ter dois triângulos, retângulos. Ó. E aí você pode chegar e dizer que a distância D ela é o quê? Tangente de metade do ângulo é igual a cateto oposto, que eu posso chamar de x, sobre a adjacente, que é L. Então, x é igual a L vezes a tangente. Só que quando esse ângulo é muito pequeno, a tangente é o próprio tamanho do ângulo. Isso quer dizer que a tangente é o próprio ângulo. Então, seria metade disso. Só que a distância L é o dobro. Isso quer dizer, então, que D seria a tangente de L, de θ, vezes L. Em outras palavras, D seria 0,17, ou melhor, o ângulo mínimo é esse aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui. Então, seria 3,3 vezes 10 a menos 4, vezes L, que ele diz na questão que é 30 centímetros. Então, seria o quê? 30 centímetros. Vou escrever aqui 30. E aí, ó, 3,3 vezes 30 dá 100 centímetros. Quanto é isso? Se você andar com a vírgula, isso aqui vai ser 0,01 milímetros. Ou, desculpe, 0,01 centímetro, que é 0,1 milímetro. Portanto, a resposta dessa questão é a letra A. Joinha. Então, vamos para a próxima questão. Para medir a altura de um prédio, Mônica encravou uma estaca verticalmente no chão e mediu a estaca, sua sombra e a sombra do prédio. Os valores encontrados estão indicados na figura a seguir. Calcule aproximadamente o tamanho do prédio. Então, vamos lá. Eu quero a altura do prédio. Então, é só você fazer aqui a semelhança. E aqui eu tenho uma dica. Ó. A sombra está em metros. Eu posso dizer que a altura será calculada em metros. A estaca está em centímetros e a sombra da estaca em centímetros. Então, eu vou ter um triângulo em metros e o outro em centímetros. E aí eu posso fazer direto. Ó. H estava 7,6,
assim como 80 está para 20. 80 e 20 eu posso simplificar, fica 4. Então, H fica 4 vezes 7,6. Vamos lá, ó. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 7, 28 e 2, 30. Uma casa decimal, 30,4 metros, que é a letra C de casa. E aí a gente vai para a última questão. Uma câmara escura do edifício fornece a imagem de um prédio, a qual se apresenta com 5. Então, quando o prédio está a uma certa distância da câmara, a imagem se apresenta com 5 centímetros. Aumentando-se de 100 metros a distância do prédio à câmara. Então, ó, o prédio está fixo, eu não posso mover o prédio. Mas se eu afasto a câmara 100 metros, isso é, a distância passa a ser anterior mais 100. Então, eu vou chamar anterior de x, aqui vai ficar x mais 100. A imagem reduz para 4 centímetros. Qual a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição? Isso é, quem é x? Mais uma vez, o que é que nós verificamos? Que essa distância do objeto à câmara e o tamanho da imagem são grandezas inversas. Então, posso chegar e dizer que x está para x mais 100, assim como 4 está para 5. Percebam, desculpe que eu risquei ali sem querer. Percebam que, com o aumento da distância, aumentou a distância, o tamanho diminuiu. Isso caracteriza que as grandezas são inversas. Por isso é que eu fiz a inversão. Eu fiz x está para x mais 100, como 4 está para 5. Fazendo meios extremos, vai ficar 5x igual a 4x mais 400. Isso é 5x menos 4x igual a 400. Isso é x igual a 400 metros. Em outras palavras, letra B de ou D de dado. Com isso, a gente encerra a nossa aula. Mais uma vez, espero que essa aula possa ajudar vocês e um bom estudo. E até a próxima.